Fala, nação rubro-negra! Saudações, notícias de primeira hora, pessoal. Vamos ver aí o que a mídia, né, está falando aí dos reforços do Flamengo. Tem muita notícia, muitas informações. Flamengo que está aí se preparando de forma absurdamente surreal, né, para o decorrer do Campeonato Brasileiro. E a torcida está animada. Ontem teve a apresentação do Royal. O vídeo está aqui, a gente trouxe aqui, né, a coletiva dele. E vamos ver o que a mídia está falando aí dessa apresentação do Royal, ver parte tática, né? Ver como ele atua hoje, atualmente. Informações aí sobre Royal, né? Que vai ser o substituto do Wesley, né? Um jogador que era muito utilizado pelo Flamengo, o Flamengo jogava muito com o Wesley, né? Na válvula de escape. Vamos ver também mais informações do Flamengo, reforço, ver o que Vender Casagrande também traz aí de informações. Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo aqui. Que apresentou o Emerson Royal, reforço para a lateral direita, e o Richard Souza acompanhou. Dizem por aí que o novo lateral direito do Flamengo se parece com um antigo lateral direito do Flamengo. Parece Será? Não começa com esse papo onde Emerson Royal e Rodinei já trocaram figurinhas na rede social. O Rod disse: "Parem de me confundir. Bonito igual eu, difícil." O Emerson respondeu: "Na beleza e no estilo não dá pra você. Desculpe, irmão." Fim de comparação. Além da autoestima, da posição e do número da camisa, existem outras semelhanças. Os dois jogaram na Ponte Preta no início de carreira e são figuraças. A história do Rodilindo no Flamengo tá feita, inclusive com gol de título. Rodinei! Uma cobrança impecável, com força, para explodir em alegria. Emerson curte os primeiros dias. Aos 26 anos, volta ao Brasil depois de 6 temporadas e meia na Europa, com a bagagem de quem jogou em algumas das principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra e Itália. Muita gente falou pra mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e aqui no Flamengo o Emerson espera estar mais próximo do Mundial. Será treinado por um ex-lateral e já recebeu carta branca do Felipe Luiz. Ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Falou para mim que eu posso pedalar aí para cima, e quando o treinador fala isso para mim, tem um risco que eu vou todas. O risco de tentar agradar a uma torcida inteira, ele já assumiu. E uma nova paixão também. Quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Na verdade, a perna treme. E o Flamengo se reforçando, né? Nesse caso do Emerson Royal, uma reposição à venda do Wesley, um lateral que vinha em grande fase, também um lateral que chegou até a seleção brasileira. Um bom nome pensado pelo Flamengo no mercado, Pedro Moreno. Um jogador que no futebol europeu teve altos e baixos, né? Teve uma passagem muito curta no Barcelona, ficou mais tempo no Tottenham e estava no Milan ultimamente. Pois é. Cara, é um nome interessante, assim. Um jogador que tem inúmeras convocações, tem 10 jogos pela seleção brasileira. As melhores temporadas dele no futebol europeu foram pelo Betis, que foram as 2 temporadas que chamaram a atenção do Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona, não conseguiu se firmar. Depois teve a passagem pelo Tottenham, onde também não conseguiu. Teve um breve momento ali de titularidade, mas também não conseguiu se firmar como titular, depois sendo emprestado ao Milan e agora voltando ao futebol brasileiro. Ele é um lateral que eu acho que ele tem um equilíbrio maior do que o Wesley. Mas o Wesley é um lateral que ofensivamente entrega mais do que o Emerson Royal. O Royal nunca foi um lateral de grandes apoios, de grandes jogadas ofensivas. Ele vai ao fundo, é um lateral que tem muita força física, então é muito rápido. Essa questão de recomposição, esse comportamento tático, de cobertura de espaço, talvez seja o ponto forte dele, mas ele, historicamente, não é um lateral, por exemplo, de muitas assistências, como o Wesley, vira e mexe, está pisando o tempo todo na área, dando passe para gol, fazendo gol, inclusive, decidiu o jogo contra o Bragantino mais recentemente, antes de deixar o Flamengo.
Então, as temporadas onde ele teve o maior número de assistências foram exatamente pelo Bet. Uma temporada com 4 assistências e outra com 6. Mas, assim, é um nome interessante e pensando pelo lado do profissional também. A gente for lembrar recentemente, a gente teve uma convocação para a seleção brasileira onde praticamente quase toda a linha de zaga do Flamengo foi convocada para a seleção. Então, sem dúvidas, esse retorno do Emerson, ele conseguindo ter uma sequência como titular do Flamengo, o deixa muito mais perto de uma convocação para a seleção brasileira do que no futebol europeu, onde ele estava em grandes clubes, mas não estava conseguindo se firmar. Agora, a concorrência ali na lateral, na posição dele, também é muito grande. Porque você tem Danilo, você tem Varela, que inclusive vem tendo boas atuações também. Então ele chega com grife de um jogador que vem do futebol europeu, mas a primeira coisa, vai ter que brigar por titularidade, porque não tem posição ganha, não. É por aí, né, Vini? E brigar por titularidade também para esse retorno na seleção brasileira. Acho que na seleção, pela carência na posição, né, na lateral, acho que todas as seleções praticamente têm essa necessidade de encontrar laterais, né? A seleção brasileira não tem esse dono da camisa 2 nesse momento. O próprio Danilo, né, foi dono desse lugar durante muito tempo, mas o Danilo, no Flamengo, por exemplo, vem sendo mais zagueiro, né? Já estava atuando mais como zagueiro no futebol italiano, então acaba sendo um atrativo a mais para esse retorno do Emerson ao futebol brasileiro. Até porque quando ele foi convocado, eu acho que ele não deixou uma boa impressão, né? Sim. Acabou falhando, foi expulso. Eu acho que para o jogador, o melhor movimento que ele poderia ter feito é esse, de voltar para o futebol brasileiro e de voltar para um clube onde ele pode ser protagonista, pode estar disputando títulos e tudo mais, e pode virar titular. Acho que hoje o Varela tem essa vantagem por já estar jogando há mais tempo, né, por, enfim, conhecer o jeito que o Felipe Luiz gosta de trabalhar e também pelo aspecto físico, né? O Emerson Royal teve uma lesão no ano passado, ficou 3 meses fora. Para ele, a temporada começaria agora, ele estava de férias, ia começar uma pré-temporada, ele mesmo deixou claro que não quer acelerar esse processo, então imagino que ele vá ganhar minutos aos poucos. Acho que para ele é interessante essa volta porque estava na Europa, grandes clubes, mas sem se firmar, como disse o Moreno. Aqui no Flamengo a coisa pode ser diferente. E espero que ele possa dar o salto de qualidade na carreira que ele ainda não deu, né? Eu era setorista da Ponte na época do Rodinei, na época do Emerson Royal, então eu vi essa transição dele, do Royal, saindo do 17, indo direto para o profissional, ele nem passa do sub-20, e aí ele sai com enorme expectativa aqui do Brasil, né? Vai bem no Galo, e aí quando ele bate no Barcelona, acho que a impressão que todo mundo teve era talvez esse salto para o Barcelona tenha sido grande demais. Tanto é que ele se destaca no Betis, a ponto de ter sido recomprado pelo Barcelona, e aí rodou por Tottenham, Milan, acho que não se firmou como se imaginava, não conseguiu dar esse salto na Europa. Acho que essa volta para o Brasil pode ser interessante para o Flamengo, que acha uma reposição interessante para o Wesley, mas principalmente para o Emerson Royal, se firmar no Flamengo, quem sabe pode voltar com mais destaque na seleção brasileira. Essa informação do Vini, né, que acompanhou os dois de perto na Ponte Preta, quase me faz perguntar, né, colocar ele no papo que a gente viu no VT. Qual é o mais bonito entre os dois? Mas vou te poupar, tá, Vini? Pelo menos nesse momento dessa resenha entre o Rodinei e o Emerson Royal que a gente viu. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Então manda. Um é conhecido como Emerson Royal, só. O outro é como Rodilindo. Já larga em vantagem. Decidir, né? A certeza é que a resenha está garantida. É um nível de vestiário do Flamengo. Porque boa. E numa posição também que a gente fala do Rodinei e do Wesley, né, que são dois jogadores que a gente observa com um capítulo final, pelo menos nesse momento no Flamengo, positivo, mas eles passaram por momentos complicados de crítica, de torcida, né? Acho que a gente tem essa semelhança entre esses dois, uma posição que o Flamengo, acho que desde o Rafinha, foi alterando ali, né, o dono dessa posição. A gente vê essa semelhança, né? O Rodinei teve altos e baixos, o próprio Wesley, né, criticado em vários momentos, mas conseguiu chegar à seleção brasileira. Tem esse ponto em comum entre esses jogadores. Cara, se a gente for rodar lateral, basicamente, a gente está falando de lateral direito, mas a gente foi buscar lateral no futebol brasileiro, é muito difícil a gente conseguir encontrar laterais que tenham uma regularidade muito grande. Sei lá, na minha cabeça me veio agora o Piquerez, por exemplo, é um jogador que, embora tenha se machucado recentemente, mas tem uma sequência aí de 2, 3 temporadas muito boas em sequência. Mas é difícil você achar, mesmo nas grandes equipes, laterais que tenham uma sequência, uma longevidade, uma regularidade muito grande de 2, 3 temporadas. E esses jogadores acabam entrando nessa roda mesmo, mas a gente vai ver o Wesley, agora a gente vai ter oportunidade de ver o Wesley jogando num grande centro do futebol mundial, mas assim, os melhores momentos do Wesley no Flamengo foram muito bons. O Rodinei também tem essa questão toda folclórica do Rodinei, teve altos e baixos, mas os bons momentos do Rodinei no Flamengo foram também excelentes momentos do Rodinei.
Então, a expectativa que o torcedor fica é de ver um Emerson Royal, um jogador que já passou pelo futebol europeu, embora não tenha conseguido estar estável lá, mas que agora possa agregar jogando nessa posição no Flamengo. E falando sobre Rafael Lino, que chega aí, jogador agora do Atlético de Madrid, um reforço para o sistema ofensivo, né? Jogava lá no time do Simeone como um ala esquerda, mas chega para o Flamengo para ser mais um atacante de lado, né, Vini? Um baita reforço que o Flamengo traz nesse momento. Acho que é um reforço até fora da curva, né? Você tirar um jogador titular ou que briga por titularidade de um grande europeu nesse momento. É que no Atlético de Madrid, ponta vira ala, lateral vira zagueiro. Atacante vira volante. Mas é um ponto esquerdo. É por aí, né, Vini? Acho que é um jogador também que chega com um status de titular no Flamengo. Claro que a concorrência é gigante, mas até pelo valor investido pelo clube, né, colocando ele nesse primeiro lugar no ranking de contratações mais caras, Samuel Lino gera essa expectativa nessa volta, nessa chegada ao Flamengo. Um retorno ao Flamengo, ele teve uma passagem curta nas categorias de base. Você conhece? Eu falei, claro que eu conheço, pô. Conheço de muito tempo. Aí eu falei, é um bom jogador e tal, não sei o quê. E essa pessoa do CSK me disse, a gente vai fazer uma proposta em breve para ele, já avisamos ao empresário e o Flamengo já está ciente. Entrei em contato com o empresário me confirmou, sim, é verdade, mas ainda não tem como saber quais valores serão, porque eles não falaram quais valores. Eles vão fazer uma proposta. Provavelmente, é sempre aquele jogo. Uma proposta com valor baixo, e aí eles vão negociando. Entrei em contato com o Flamengo, sim, foi avisado pelos empresários, e o CSK fará essa proposta. E sabe o que eu descobri também? Que o Grêmio, na terça-feira passada, no dia 22, enviou uma proposta oficial ao empresário do Matheus Gonçalves, Juliano Bertolucci, para contratar Matheus Gonçalves. Sabe qual é o valor da proposta? 3,5 milhões de euros por 50%. O mesmo valor que o Flamengo havia aceitado para vender o jogador ao Cruzeiro, mas por conta da repercussão negativa voltou atrás e acabou vetando a negociação. O que o empresário fez? Nem enviou o documento ao Flamengo, porque sabia que não ia dar em nada, já que o Flamengo havia recuado com esses valores na negociação com o Cruzeiro. Mas o CSK sim fará uma proposta ao Matheus Gonçalves e eu vou dar minha opinião. Gente, com essa quantidade de reforços chegando ao Flamengo, o Matheus Gonçalves, que já não tinha espaço, não terá espaço menos ainda. Esquece. Não consigo ver o Matheus Gonçalves tendo mais minutagem com o Felipe Luiz, mesmo se agora já não tem, mesmo quando vai poupar quinta-feira. Eu não consigo ver o Matheus Gonçalves sendo titular. Mesmo assim, de verdade, não consigo mesmo. Então, acho que o Flamengo tem que negociar um bom valor, manter um bom percentual de direitos econômicos para uma venda futura. É o que eu penso. Acho que é o melhor caminho. Porque, com o passar do tempo, esse jogador só vai desvalorizar. Ele não vai entrar em campo, ele não vai ter minutagem suficiente para mostrar o bom futebol dele. O tempo está passando. Tem que tomar cuidado com isso. Porque quanto mais o tempo passa, menos o jogador vale, porque menos ele está atuando. Agora um pouco de campo e bola, uma boa notícia. Do Flamengo, seja muito bem-vindo ao Ninho do Urubu e ao Mengão. Samuel Lino, que satisfação, Samu. É isso, obrigado a vocês e feliz de estar aqui. Rapaz, falando nisso, olha aqui, ó, Ninho do Urubu à sua disposição, Samuel. É pequenininho, né? Que tal, hein? Muito boa estrutura, fantástica, a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Você comentou com a gente mais cedo que você começou a acompanhar vídeos e tal para saber como era, mas estando aqui é diferente? Estando aqui é diferente. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais, mas ele é bem grande toda. Eu gostei bastante da estrutura. O Saul, seu companheiro, que chegou recentemente, chegou a comentar que aqui, hoje em dia, o Flamengo tem um CT até melhor do que o do Atlético de Madrid. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura, estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Que legal. E falando ainda em Atlético de Madrid, né, agora há pouco o clube anunciou nas redes sociais a venda do Samuel para o Flamengo e chamou a nossa atenção aqui da equipe da Flamengo TV os comentários todos positivos dos colchoneiros lá com você, Samuel.
Cara, eu fico muito feliz por deixar essa marca de ser uma pessoa que as pessoas querem, uma pessoa que as pessoas elogiam e onde eu passar quero deixar essa boa impressão e essa humildade que eu sou de pessoa simples, humilde, para as pessoas gostarem de mim e sempre poder falar bem da minha pessoa. Que legal. E agora falando de Flamengo, como é que surgiu essa história de você ser convidado para vir para cá? A nação rubro-negra ligada na Flamengo TV quer saber, conta tudo pra gente aí. Quando um clube gigantesco te faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta que fosse bom voltar para casa, parte da família também, isso foi muito importante. Que legal, Samuel. Agora, com certeza, nas suas conversas com o Felipe, né, vocês falaram sobre tática, sobre o time. O que você acha, com a sua característica de jogo, que você pode ajudar e acrescentar à equipe do Flamengo? Bom, eu acho que eu posso ajudar muito com jogadas individuais, com drible, com jogada de 1 contra 1, de tabela. Gosto muito de me jogar nesse jogo associativo de tabela e eu acho que eu posso ajudar muito o Flamengo nisso. Agora, com certeza, na quinta-feira, Atlético Mineiro no Maracanã. Tá preparado para encontrar a nação? Ela vai estar lá para te receber, rapaz. A nação gigantesca, Maraca lotado, tô preparado e com muita ilusão. Com muita ilusão. Estaremos juntos no gramado do Maracanã, né? Você vai estar lá diante da maior torcida do mundo, sendo recebido. E com certeza você vai ouvir uma musiquinha. A musiquinha? A musiquinha já tá na boca da galera. Já me fizeram cantar, já. Já sabe a letra? Já. Quer cantar? Fica à vontade. Não, eu te ajudo. Chama Samulino. Veio de Madrid pro Ninho. Ah, garoto, é isso aí. E que legal, cara. Olha, muitas felicidades para você aqui. Quais são as suas metas, os seus sonhos, assim? Quando você pensa, cheguei no Flamengo e eu quero chegar nesse ponto. Bom, também vim pro Flamengo porque é um clube que está lutando por títulos e meu objetivo e meu sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Pois é, e estão me avisando aqui o seguinte: você é o primeiro jogador a usar a camisa número 16. Sabe quem usava a camisa 16? Quem? Seu professor, Felipe Luiz. Então, nosso mister. O mister. Maravilha. Passando essa responsabilidade para você. Deu uma camisa muito pesada, então, um número muito pesado. Que legal. 16, Felipe Luiz. E você tem todas as condições de vesti-la e honrá-la, e a gente tem certeza que isso vai acontecer. Muito sucesso. Muito obrigado. E eu na Flamengo TV, com certeza. E para finalizar, né, pessoal? Flamengo aí continua de olho aí em reforços, mesmo com esse monte de reforços aí. Mas o Flamengo ainda vê Pedro como uma possível venda, né? O Boto vê Pedro como uma possível venda. E o mercado da bola rubro-negro, né, movimentado, com a chegada de Saul, né, Samuel Lino e Emerson Royal. O Flamengo fez contratações pontuais, está próximo de oficializar Carrascal, né, após uma longa novela com o Dinamo Moscou. Todavia, o departamento de futebol, né, continua de olhos nas opções, né. A atual janela de transferência fica aberta até o começo de setembro, ou seja, o rubro-negro tem tempo para fazer novas contratações, falta um mês praticamente, né? E definir saídas também, né? Tá se falando também do Matheus Gonçalves, como o Vene Casagrande falou aí. Matheus Gonçalves pode ir para o Grêmio, o Cruzeiro, agora tem também o Spartak Moscou, né? Que tá de olho aí também no... Spartak Moscou, acho que é CSKA Moscou. O Ezequiel Barco, né, entrou na mira do clube carioca. No meio de campo, o nome do meio-campista argentino começou a ser vinculado com o do Flamengo, né, mas não houve um acordo. O departamento de futebol, José Boto, não teve uma negociação concretizada com o Spartak, né, Moscou, da Rússia. Assim, o atleta foi deixado de lado. Ezequiel Barco, né, novamente na mira do Flamengo, segundo divulgado pelo Fabrício Lopes, né, seu canal YouTube. Nico Dela Cruz, realmente, caso Nico Dela Cruz deixe o Flamengo, né, Ezequiel Barco entra novamente na mira do rubro-negro, seria o substituto do uruguaio, que vive um momento delicado, fora das quatro linhas. Vai ficar, acho que 3 semanas de fora aí, né, se eu não me engano. Então, tá difícil pro Dela Cruz. Deixa
Deixa eu desligar aqui, se não toda hora me liga. Pronto. E atualmente ainda não há negociações entre o Rubro Negro e o Spartak Moscou, mas é sim um nome forte, porque caso De La Cruz saia, o Flamengo vai ter que repor, e o nome mais que agrada à diretoria é do Ezequiel Barco, né? Internamente, no atual cenário, o clube, né, Regata do Flamengo, não recebeu uma oferta oficial pelo meio-campista uruguaio. Conforme já foi divulgado, o River Plate estaria interessado em repatriar o atleta, né? Mas há negociações atualmente, né? Não há ainda acerto. Provavelmente eu creio que ele não fica no Flamengo, porque, cara, o cara tá uma fase muito difícil, né? Então, teve aquele problema aí com o Runco, né? Que o Runco falou, aquelas coisas. Informações sobre acordo com o Carrascal. O Carrascal chegar ao Flamengo. Segundo, falar que o Carrascal chega hoje, né? Chegaria hoje, né? Agora, acho que chegar hoje, se não me engano, de tarde, né? Ele vai fazer uma parada em Dubai. Sai lá da Rússia, vai fazer uma parada em Dubai. E de Dubai vem direto pro Brasil. Mas o Flamengo aí deve investir, né, 12 milhões de euros no Carrascal, né, 77,5 milhões na cotação atual, para trazer o meio-campista, né, do Dínamo. Ele fez 64 partidas, 9 gols, 12 assistências, número expressivo, né, no meio de campo. Então, pessoal, por enquanto a notícia do Flamengo é essa. Mais tarde estamos de volta com mais um vídeo. Então, tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se cuidem.